Esse exemplo também mostra o relacionamento estreito que existe entre BPM e SOA. Na verdade, o BPM é um método natural e alinhado para que a empresa identifique serviços candidatos de cada sistema. Ao avaliar o processo, o analista está identificando possíveis serviços. E ao identificar e publicar esses serviços dentro de cada sistema, a TI também estaria disponibilizando o uso desses serviços para outros sistemas e processos. Dessa forma, ajudando a organizar o diretório de serviços da empresa e minimizando o trabalho da empresa em futuros desenvolvimentos que precisem utilizar esses serviços. Contudo, para a TI responder a todas essas demandas de processos e serviços, algumas coisas se fazem necessárias. Acreditamos que para isso, o alinhamento de alguns princípios precisam ser seguidos, de modo a viabilizar o desenvolvimento orientado à gestão por processos. A definição dos processos torna-se, nesse ponto, um contrato entre a TI e a área de negócios, e os sistemas desenvolvidos buscarão entregar a implementação das atividades do processo e das suas funcionalidades. O escopo a ser entregue pela TI, então, é um escopo de processo. A visão de processo sempre será mais importante do que a visão de sistema, pois é sobre essa visão que a empresa atua e está desenvolvendo o seu valor. Antes de iniciar um projeto de análise e desenvolvimento, é fundamental que o processo já tenha sido revisto ou avaliado pela área de negócios. De nada adianta a TI implementar um processo que seja considerado obsoleto. É claro que se a área de negócios considera que seu processo já está maduro e pode ser implementado, nem sempre uma revisão é necessária, tudo depende de cada caso. A análise de sistemas, então, deve começar pela análise e refinamento do processo de negócios. E a partir dele, obtém-se os requisitos e funcionalidades que serão necessários nos demais sistemas. A partir da análise do processo, são identificados os sistemas envolvidos e as integrações necessárias com esses sistemas para a implementação do processo. A dimensão do processo não pode ser somente uma entrada da área de negócios, mas deve ser considerada, analisada e desenvolvida ao longo de todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software. Dessa forma, os sistemas de informação, quando pertinentes, ou seja, quando a demanda vier devido a uma demanda de automação de processos, são desenvolvidos sob o paradigma orientados a processos. Ferramentas tecnológicas como modeladores de processos, motores de processos, ajudam e otimizam muito o desenvolvimento desse tipo de solução. Nesse sentido, o que devemos esperar da equipe de TI para que essa equipe desenvolva esse tipo de projeto? Aqui, cabe fazermos uma avaliação por perfil e o que em cada perfil se faz necessário. Para os gestores, é importante que eles entendam a relação que existe entre os processos que são definidos e os sistemas existentes, planejando a implementação de novos sistemas dentro da visão orientada a processos e serviços. Para os analistas, é importante que eles tenham um skill de modelagem de processos e da arquitetura orientada a serviços, sabendo transformar necessidades de negócios que vêm na forma de processos em sistemas automatizados. Para isso, é fundamental conhecer técnicas e notações de modelagem para que ele realize esse serviço. Além disso, não basta simplesmente saber desenhar um processo. É preciso saber como. A notação, como por exemplo o BPMN, é a forma como nós representamos o processo. Mas é preciso também conhecer as melhores práticas para a automação de processos, de modo a tomar a melhor decisão na hora de criar uma solução tecnológica. Os desenvolvedores, por último, precisam dominar as ferramentas de BPMS, que são os motores do processo. Claro, isso nos casos em que elas forem empregadas. Aqui justamente cabe ressaltar que,
Embora seja altamente recomendável, o uso de motores de processos não é obrigatório para que se faça a implementação de processo de negócio. Além disso, o desenvolvedor precisa dominar o desenvolvimento de uma arquitetura orientada a serviços. Por fim, gostaria de fechar essa apresentação salientando que a gestão por processos, há muito tempo, deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade nas empresas. Nesse sentido, torna-se fundamental que a TI esteja pronta para atender as demandas que irá receber. BPM e SOA são conceitos distintos, que surgiram em contextos completamente diferentes, mas que possuem muita sinergia entre si. A partir da visão por processos, ela facilita a implementação de SOA e ainda justifica o seu investimento, enquanto que a visão de SOA facilita e reduz os custos de implementação de SOA, de processos. Para o desenvolvimento de sistemas orientados a processos e serviços, é fundamental que o processo torne-se a base para o desenvolvimento de sistemas. Além disso, a identificação de serviços ao longo da implementação do processo torna a criação do portfólio de serviços algo naturalmente alinhado ao negócio. As plataformas tecnológicas hoje, de todos os grandes fabricantes, estão convergindo naturalmente para essa realidade de processos e serviços. É importante, nesse contexto, que a TI e seus profissionais estejam preparados para atender essas novas demandas. Gostaria de agradecer o tempo de todos e deixar aqui o meu muito obrigado. Passo novamente a palavra para Kelly. Obrigada, Brito. Antes de iniciarmos as perguntas, gostaria de comentar que para aqueles que desejam conhecer mais sobre o tema ou complementar a sua capacitação em BPM e SOA, a iProcess está realizando uma série de treinamentos e seminários focados nestes assuntos. Relacionados com a gestão de processos de negócio BPM, temos 2 seminários. BPM para profissionais de TI é um seminário direcionado aos profissionais que desejam compreender os impactos da gestão por processos sobre os seus conhecimentos, habilidades e processos de trabalho, para estarem preparados para este novo desafio. Este seminário é complementado pelo evento Seleção de Plataformas de BPM, um seminário que oferece uma visão mais aprofundada para quem está realizando o processo de seleção da solução de BPMS mais adequada para a sua estrutura de negócio. Este evento visa orientar sobre como conduzir este processo com segurança. Para quem está atuando na documentação e mapeamento de processos, o domínio sobre a notação BPMN, utilizada pelas principais ferramentas de BPM do mercado, é imprescindível. A iProcess realiza um treinamento focado na notação conforme a especificação da OMG e independente de ferramenta. Assim, a utilização de qualquer ferramenta de modelagem BPMN fica muito mais fácil. Estamos com as vagas abertas para uma nova turma deste treinamento, que acontece nos dias 8 e 9 de maio em Porto Alegre. Relacionado tanto a BPM quanto a SOA, o treinamento de modelagem de sistemas orientados a processos e serviços destina-se a aprofundar as questões tratadas neste webinar sob um ponto de vista mais técnico, e é destinado a analistas, arquitetos e desenvolvedores que desejam dominar a modelagem de sistemas numa visão integrada a processos e serviços. Este treinamento tem turmas previstas em Porto Alegre nos dias 27 e 28 de maio e em São Paulo nos dias 2 e 3 de junho. E o seminário SOA, Estratégias para Implantação, discute como a arquitetura orientada a serviços pode ser estruturada para agregar valor a uma estratégia de TI alinhada aos objetivos de negócio da empresa. Os seminários BPM para profissionais de TI, Seleção de Plataformas de BPM e SOA, Estratégias para Implantação, acontecem sempre em 3 dias. Em São Paulo, de 26 a 28 de maio, e em Porto Alegre, de 16 a 18 de junho. Em breve, também deve acontecer em Brasília. Certo, pessoal? Em nome da iProcess, agradeço a todos que participaram de nosso evento. Esperamos que este seminário tenha atendido às suas expectativas. Uma boa tarde a todos. Tchau!